Olá, queridos! Professor Leonardo Carvalho aqui para mais uma aula sobre física. Tema de hoje, fluidoestática, que alguns livros ainda trazem hidroestática. Mas hidroestática seria só o repouso da água. Fluidoestática, repouso de todos os fluidos. Então vamos começar, queridos, com alguns conceitos fundamentais. Pressão. Olha aí na telinha de vocês o conceito de pressão, queridos. Pressão é a relação força sobre área. Ou seja, a pressão, queridos, ela é o poder de penetrabilidade nos objetos. Se você segurar um lápis, certo? Pelas ponta e pelo fundinho e fazer força nesse lápis, o deixando no equilíbrio, quer dizer que a força que você vai fazer à esquerda do lápis é a mesma força que você vai fazer à direita do lápis, só que observe, a pontinha atua numa área pequena, já o fundinho atua numa área maior. Então, embora a força seja a mesma, a diferença de área, onde você está exercendo força numa menor área, ali você vai ter uma maior pressão. Maior pressão, maior a penetrabilidade, o risco de você furar o seu dedinho nesta experiência. Como unidades, certo? A pressão vem em newtons por metro quadrado, que é a mesma coisa de Pascal. Ela ainda pode vir em outras unidades, como ATM, que é a pressão da atmosfera sobre as nossas cabeças ao nível do mar, pressão do ar sobre as nossas cabeças. E a pressão no ar sobre as nossas cabeças, para vocês terem ideia, 10 a 5 newtons por metro quadrado. Por exemplo, trator. Para que trator tem pneus largos? Porque trator vai andar em local areado, lamaçado. Então, como esses locais são de fácil atolamento, fácil penetração do pneu, então você tem uma grande área. Grande área para quê? Menor pressão. Agora você vai andar de bicicleta. Atingir grandes velocidades. Então tem uma bicicleta chamada speed, pneus fininhos, romper o ar com facilidade. Pressão da coluna de um líquido, certo? Bom, a pressão da coluna de um líquido, também conhecida como pressão fluidostática, ela é a relação, força-peso, que é massa vezes o campo gravitacional, sobre a área, certo? Só que a área, queridos, nós vamos pegar a relação aqui da área em função do volume, certo? Vamos lembrar que o volume, tá? Ele é dado, por exemplo, em um cilindro com a área da base vezes a altura. Então, queridos, olha o conceitinho aí na tela de vocês, certo? Volume, certo? Vamos lembrar que o volume é a área vezes a altura, certo? Então, se a gente isolar aqui a área, nós podemos dizer que a área é o volume sobre a altura, beleza? Então, se nós substituirmos aqui, volume sobre a altura. Então, nós podemos dizer que a pressão de um líquido, ele é dado por massa, vezes a gravidade, vezes a altura, sobre o volume, certo? Conservando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda. Deixa eu tirar a notação do volume aqui e nós vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma pausa aqui no nosso conceito de pressão fluidostática e vamos aprender o nosso segundo conceito fundamental, que é densidade. Densidade, vocês lembram bem da química, né? É a relação massa sobre o volume. Professor, por nessa equação que nós acabamos de montar, nós temos a massa sobre o volume. Correto. Então, nós podemos calcular a pressão de um fluido, que nós vamos chamar de pressão fluidostática, ou pressão hidrostática, como queiram, como densidade do fluido, gravidade, vezes a profundidade em que o ponto se encontra. Assim, queridos, se você tiver 3 tubos como os da figura ao lado, não interessa o formato deles, Se esses 3 pontos, ponto A, ponto B e ponto C, se esses 3 pontos estiverem a uma mesma profundidade dentro de um mesmo fluido, então as pressões
são exatamente as mesmas. Professor, e qual é a diferença de densidade para massa específica? Bom, queridos, massa específica, que nós vamos representar pela letra grega mi, nós temos que ter um cuidadozinho, ó, porque quando eu falo densidade, certo? Não me interessa se é mistura, não me interessa se é um único líquido, você sempre pega como densidade a massa total e divide pelo volume total. Por exemplo, eu estou misturando dois líquidos, então eu pego a massa do líquido 1, some com a massa do líquido 2, pego o volume do 1, some com o volume do líquido 2. Quem é a densidade dessa mistura? É a massa total sobre o volume total. Já a massa específica, pessoal, a diferença é porque nós vamos pegar a massa, certo? Só que nós vamos dividir pelo volume da parte densa. Significa o volume da parte densa. Quer dizer que se esse objeto tiver uma parte oca, nós temos que tirar o volume da parte oca, certo? E vamos usar só o volume de onde tem matéria. Massa específica é a massa sobre o volume da matéria, e não volume de parte oca. Essa é a diferença de massa específica para densidade. Agora, queridos, prestem atenção. Líquidos imiscíveis, quer dizer, líquidos que não se misturam. Então, observe nosso exemplo que nós temos um líquido 1, um líquido 2, um líquido 3, um líquido 4. E esses líquidos não se misturam. Sob o líquido 1, vou chamar esse local aqui de um local X, nós temos um tubo aberto. Então, aqui em cima, nós temos toda a pressão do ar sobre esse ponto, que é o que nós chamamos de pressão atmosférica. Então, o ponto X, ele está segurando a pressão atmosférica. Agora, se eu pegar um ponto aqui, entre o líquido 1 e o líquido 2, chamar de um ponto Y, o que é que Y está suportando? Em cima de Y, nós temos uma coluna do líquido X, mais o que X está suportando, que é a pressão atmosférica. Então, em cima de Y, nós vamos ter pressão fluidostática do líquido X, aliás, a pressão fluidostática do líquido 1, mais o que tem em cima do líquido 1, que é a pressão atmosférica. Se nós pegarmos aqui embaixo um ponto Z, o que é que o ponto Z está suportando? O ponto Z está suportando uma coluna do líquido 2, uma coluna do líquido 1, mais a pressão atmosférica. Então, nós podemos dizer que a pressão em Z vai ser a pressão do fluido 2, mais a pressão do fluido 1, mais a pressão atmosférica. E assim sucessivamente. Ou seja, o ponto suporta tudo que está em cima dele. E se os pontos estiverem à mesma altura, é porque as pressões são iguais. Queridos, a gente nos vemos nas aulas para tirarmos dúvidas e resolvermos as questões. Beleza, queridos? A todos, paz e muita saúde em vossos coraçõezinhos. Tchau, tchau.